bem-vindos ao HQ Além dos Balões. No programa de hoje mostramos a conversa que tivemos com o Márcio Snow, que é um fanzineiro e também um documentarista agora. Jeremias, ele acaba de lançar este DVD, este documentário Fanzineiros do Século Passado, que trata então da obra aí dos fanzineiros espalhados pelo Brasil. Confira logo depois dele, Tulípio em Movimento. Hoje existe o fanzine da era moderna, né, o blog, mas ainda coça os miolos de vez em quando para formatar alguma coisa no papel. O papel com o tempo vai ficando amarelo, às vezes mofa, estraga, vai para o lixo, mas eu ainda acho que o trabalho que você tem de montar no papel te dá mais alegria. Talvez seja poético isso, mas eu acho mais humano. Ainda você pegar a sua colinha, cortar, mesmo que você digite um monte de texto no computador, mas você diagramar com aquela colinha, recortando, faz a diferença. Ele não entendeu só, gritando pela falta de imaginação. E o que ele quer, coisa que não é do tipo padrão. Ele não leva fé. E essa mesmice que rola no geral é só gente, claro. Claro que eu não vou ficar parado como um observador. Um observador. Um observador. Fica parado como um observador. Um observador. Um observador. Fica parado como observador. O fanzine para mim é uma marca, né? É uma ideologia que a gente tem, né? E de estar divulgando as coisas novas que a gente não vê na mídia convencional. Cara, fanzine é uma maneira de você expressar coisas sem nenhuma censura, você escrever o que você quiser, na hora que você quiser, para quem você quiser. Você põe para circular suas ideias aí da forma mais democrática possível. É uma revista alternativa, uma revista independente, feita com fotocopiadoras ou com impressão offset. O próprio nome já diz, né? O fanzine vem de fã, né? Se você é fã de alguma coisa, você vai lá e, por exemplo, você é fã do Elvis Presley. Você vai e faz um fanzine falando da vida do Elvis Presley, falando de tudo, da cueca dele, enfim, de tudo. Isso é um fanzine. É mais do que você ser, como que fala? Você fala do que você gosta. O fanzine ele pode ser maior. Justamente dá liberdade de você expressar tudo o que você realmente quer colocar. Ninguém vem te pedir para maquiar nada, ninguém vem te pedir para melhorar essa ou aquela linguagem para não ofender esse ou aquele leitor e assim por diante. A ideia principal, acho que de qualquer fanzineiro, eu acredito, que seja ajudar a cena a se desenvolver. É um laboratório sem censura. Então, para aqueles que são iniciantes na arte de escrever, nada melhor do que estar começando no fanzine, onde você pode estar aprimorando a sua técnica aos poucos. Ele faz, na verdade, às vezes de um jornalista, entre aspas, que pode ter possibilidade de disseminar suas ideias e não ficarem apenas na sua mente ou engavetadas. A gente gostaria de misturar tudo, quadrinho, música, literatura, poesia, uma série de coisas, porque eu acho que uma coisa complementava a outra, assim, né? E era interessante, porque daí a gente tinha contato com vários tipos de pessoas, assim, às vezes até que tinha um gênero musical que a gente não se participava muito, mas a gente acabava dando força, né, pra pessoa. Às vezes até não gostava muito da banda, mas acabava dando força, né? Porque era uma coisa bem da época do fanzine, assim, né, de tu ajudar a fortalecer aquela cena independente. O fanzine eu acho que é uma das coisas mais underground que tem e que não consegue sair dela. O dia que sair, você muda de nome, né? Passa a ser revista. Mas na época a gente nem sabia o termo fanzine, eu chamava jornalzinho e tal, né? Porque na época a gente usava muito na escola, né? O pessoal lá da escola, eles faziam esses jornalzinhos, né? Então eu chamava de jornalzinho, né? Era fanzine, né? Aí um belo dia um amigo falou, nossa, você faz fanzine, eu, quem? Então é a possibilidade de escoar ideias sem depender do mercado oficial, que se for para depender disso, tudo estaria engavetado, ou a maior parte estaria engavetado. O fanzine ele tinha uma identidade muito da criação, da montagem, né? Do papel, do cheiro da gráfica, de você montar, desenhar, e uma coisa bem underground mesmo. Os fanzines impressos, eles têm um charme todo especial, porque você pode pegar ele na sua mão, você pode levar para um lugar onde você quiser para você fazer a leitura. E ele existe, você sente ele. Enquanto ele estava desenhando e eu não desenhava, não diagramava, aí eu terminava de datilografar e ele falava, olha,
vai cortando isso aqui também, vai fazendo isso para adiantar a minha parte. E aí a gente é colaborando, né? Como eu mando as perguntas para as bandas, né? Então eu fico ansioso para receber as respostas, né? Fica aquela, né? O que os caras vão responder, né? O que os caras estão pensando. Antigamente não existiam os computadores, ou até existiam, mas não eram populares. Isso daqui é uma máquina de escrever, onde eu fazia meus primeiros fanzines. A gente colocava o papel aqui e ficava digitando, ou datilografando, melhor dizendo. A questão é que a dificuldade era imensa, né? Porque se você teclasse uma letra errada, você era obrigado a voltar, pegar com uma borracha, apagar, ou até colocar aquela tinta branquinho, porque você não conseguia apagar automaticamente como é hoje no computador, né? Quando eu chegava no final de uma frase, né, eu tinha que calcular direitinho para poder a letra acabar bem no finalzinho certinho, né, para ficar bonito. Hoje o computador faz tudo automático. Então era dessa forma, né, mas era muito divertido, eu garanto. Então, este foi o Tulípio. E agora, com a edição número 26, a revista Mundo dos Super-Heróis amplia o seu leque de assuntos e altera o projeto gráfico. Aí falando então das mais variadas mídias da cultura pop e as suas interligações. E começando com Smallville, o seriado aí que trata das aventuras do jovem Superman. Depois eles vão falar, aproveitando aí, Jeremias, que está no ar aí, vai chegar aí nos cinemas o filme Thor. Então, Thor na sessão dossiê. O vilão da vez é ele, Darth Vader, de Guerra nas Estrelas. O herói nacional é o Watson Portela. E um outro mestre é o Alex Totti, que tem a sua carreira desvendada aí, ele que é o criador dos desenhos animados Space Ghost e também Homem-Pássaro. Então confira maiores detalhes desta nova fase da Mundo dos Super-Heróis nos endereços abaixo. Parabéns aí ao Manuel de Souza e à editora Europa. Ficamos agora com ele, o Márcio Snow e os fanzineiros do século passado. Confira. Estamos com o Márcio Snow, que está produzindo um documentário sobre fanzines e fanzineiros. Conta um pouco desse projeto. O Márcio já foi editor de fanzine, agora deu uma parada, entre eles o A, né? O A, dá o grito aí. Então conta um pouquinho da história Fanzineiros do século passado, é o capítulo 1, né? Isso. Esse projeto ele surgiu na metade do ano passado, que eu estava meio que incomodado que não existia um documentário que falava especificamente de fanzine aqui no Brasil, né? Aí eu comecei a mobilizar alguns amigos para a gente poder fazer uma coisa juntos, né? Juntar uma galera, um gravar lá num estado, outro gravar em outro e tal, não sei o quê, para poder contar a história, o que é o fanzine, o que foi a produção do fanzine nos anos 80, 90, e fazer uma análise como que ele está atualmente, né? E aí, a partir daí, peguei uma câmera emprestada de um amigo meu, comecei a gravar os depoimentos e tal, e por enquanto já gravei 22 depoimentos e lancei agora, aliás, vai ser lançado agora no dia 12, o primeiro capítulo que tem o subtítulo que é A Dificuldade para Botar o Bloco na Rua e a Rede Social Analógica. Ele aborda sobre como que era produzido fanzine antigamente, com máquina de escrever, tirar cópia e tal, e a rede que se constituiu na época por intermédio do correio, das cartas e tal que circulava, que era uma rede social bem diferente, parecido com o de agora, mas no formato analógico, né? Do contato físico mesmo. E você tem depoimentos aqui, o capítulo 2, você também vai dar uma atualizada, você vai pegar o pessoal dos fanzines agora desse século, como acho que você falou do Henrique Magalhães lá, o Top lá da Paraíba, você está buscando outros depoimentos. Exatamente, que aqui, né, nesse próximo eu quero dar uma focada nos fanzines de agora, os fanzines que resistiram nesse período todo aí com a chegada da internet e tal,
os que surgiram agora com a galera que já produzia blog e passou a fazer fanzine. O fanzine também agora ele está sendo muito utilizado como uma ferramenta pedagógica, e inclusive em oficinas que eu já ofereci sobre fanzine, ele tem essa intenção como ferramenta pedagógica, e tentar discutir como é que vai ser o fanzine a partir de agora, entendeu? Mesmo que com a internet aí pegando fogo e tudo mais, com as facilidades que tem e tudo mais, tem uma galera que está apaixonada por esse negócio do impresso, né? A gente quer ver que leva que faz esse cara pensar em uma época digital, pensar no formato impresso, né? A distribuição também vai ser no estilo fanzine, né? Desse documentário, que é um DVD. Exatamente. Querendo ou não, como eu já produzi fanzine há muito tempo e tal, a produção desse documentário foi feito bem com característica de fanzine mesmo. Aquela coisa de eu ir lá gravar, vamos lá, eu vou editar, eu vou fazer não sei o que lá. Fiz a capa, a produção visual do documentário, fiz as cópias, fui lá, tirei dinheiro do meu bolso, fiz as cópias, gastei energia lá para poder copiar os DVDs, enfim, todas essas coisas foi o mesmo esquema de fanzine. Quer dizer, de alguma forma esse espírito do fanzine foi mantido. A distribuição, mesmo esquema, correio, mão em mão. Eu pretendo, para esse primeiro capítulo, distribuir mão em mão e correio 300 cópias. Esse é o meu limite. Assim, já distribuí já em torno de 70 para imprensa, para conhecidos e tal. Mas eu quero chegar nos 300 cópias e depois disponibilizar isso na internet. E por e-mail também o pessoal pode pedir? Por e-mail. Pode mandar um e-mail para mim, Márcio Snow, que é SNO, marciosno@hotmail.com. Pode me pedir que a gente conversa direitinho. E o custo, meu amigo? O custo? Não tem, né? Então, para mim teve muito mesmo. Não tem, já comecei a contabilizar, mas aí eu falei, não vou fazer mais isso, não. Custo eu tenho, né, cara, mas eu quero fazer o negócio, né, cara? Se eu for visar algum retorno financeiro, eu não vou conseguir fazer. O custo para ele que está nos olhando ali? Custo zero. Se quiser mandar um fanzine para tocar, fazer uma permuta e tal, como era feito antes, vamos embora. Mesmo o pessoal fora de São Paulo, aí você vai pedir uma ajuda para pagar o correio? Olha, se a pessoa tiver interesse de mandar, beleza, mas não faço muita questão, não. Se ela puder mandar alguma coisa para mim em troca, sei lá, um fanzine, ou o CD da banda, ou enfim, uma flor, sei lá. 1 quilo de alimentos não perecíveis? Pode ser. Enfim, então aí. O negócio é botar a ideia para circular. É isso aí, então confiram aí o fanzine, Fanzineiros do Século Passado, o documentário com Márcio Snow. Peça o seu exemplar e conheça um pouco mais dessa cultura dos fanzines. Mas esse é o capítulo 1. Capítulo 2 esse ano ainda? Olha, é bem provável. Eu achei que esse capítulo 1 fosse demorar um pouquinho mais, assim, uns 2, 3 anos e tal, mas foi em menos de um ano, foi em julho que comecei a pensar, janeiro já lancei, quer dizer, acho que é possível sim, é possível. Isso aí, então quero agradecer ao Márcio e sucesso aí. Tamo junto. Então vamos aguardar aí o segundo capítulo dos fanzineiros deste documentário do Márcio Snow. E agora nós vamos falar do Maurício de Souza. Ele está ampliando cada vez mais os seus trabalhos e agora montou a sua empresa de tecnologia e digital para fazer animações e filmes em 3D. Vocês vão ver várias novidades que estão chegando, como o desenho do Penadinho, desenho do Horácio. Vai acontecer também em parceria aí com o Cartoon Network, o desenho da Turma da Mônica Jovem. Então, Maurício de Souza Produções está ampliando cada vez mais a sua presença nas nossas telas. Vamos conferir mais para frente, porque esse projeto foi anunciado há pouco tempo. Embora, né, Jeremias? O Penadinho, o desenho do Penadinho, já está aí para ser lançado há um bom tempo. Ficamos então com o final do programa. Um abraço e até o próximo HQ Além dos Balões. Tchau, tchau. Tchau, tchau.